Abra comigo agora a sua Bíblia lá em Mateus 6:34. Quem não achou, acompanhe lá no telão. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém? Não se preocupem com o amanhã. Nós vivemos os nossos dias e sabemos que o tempo parece que escorre pelas nossas mãos. Tem uma canção que não é cristã, que ela diz que o tempo voa, o tempo ele escorre pelas mãos e não há tempo que volte. Vamos viver tudo o que tem para viver, vamos nos permitir. Tem essa canção que diz, tem um filósofo que disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca, um filósofo, disse. E Jesus vem agora nos dizer: não se preocupem com o amanhã. O que essas três citações que eu falei, tanto de uma canção, quanto de um filósofo, quanto de Jesus, está querendo dizer? O que esses três recados, essas três observações têm a falar conosco nesta noite? Que nós devemos viver o hoje. Viver o hoje é necessário. Então é por isso que eu pus de tema: eu preciso viver o hoje. Porque o tempo está correndo, está voando, está escorregando pelas nossas mãos. E nós temos um grande dilema de estar preso ao passado, à culpa do passado. Então nós temos esse dilema entre estar preso à culpa do passado e ao medo do futuro. Todos nós, quer queira ou quer não, vivemos um pouco desse dilema. O passado muitas vezes é uma coisa um peso que a gente carrega, e o medo do futuro, pensar no futuro, muitas vezes nos paralisa. E é muito difícil parar para viver o hoje. Mas Jesus vem em Mateus 6:34 falando: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai trazer as suas próprias inquietações. Basta viver o hoje. Basta pensar no hoje. Então Deus está nos convidando a viver, a confiar, a descansar, a sentir e a crer. Porque viver o hoje é mais do que um pensamento. Viver o hoje é mais do que uma filosofia. Viver o hoje é mais do que um objetivo de vida. Viver o hoje nada mais é do que um ato de fé. Mas por que viver o hoje é um ato de fé? Por que viver o hoje é um ato de fé? Porque o que nos impede muitas vezes de viver o hoje é a nossa necessidade de ter o controle nas nossas mãos. Nós queremos ter o controle sobre o amanhã. Nós fazemos planos e não está nada errado em fazer plano. Só que tem como você garantir que todos os seus planos que você traçou para amanhã vai dar certo? Tem como você ter esse controle de que daqui uma semana tudo o que você fez vai acontecer de acordo com o que você programou e projetou? Olha o que Filipenses 4:6 vem a nos dizer.
Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados. Em outras palavras, se a gente for afirmar essa frase, que seria o contrário de não vivam? Vivam confiando em Deus. Vivam totalmente confiados no Senhor. Abram mão do seu controle para poder se permitir a viver o hoje. Por que viver o hoje é um ato de fé? Porque o nosso Deus é o Deus do presente. Olha o que ele diz lá em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Deus respondeu a Moisés: eu fui o que fui. Deus respondeu a Moisés: eu serei o que eu serei. Não, ele falou: eu sou o que sou. Eu sou hoje o que eu sou hoje. Eu sou hoje. Então, nosso Deus se revela no presente. O nosso Deus é o Deus do presente, é o Deus do agora. Ele pode ter feito muitas coisas no passado, e Ele vai, eu tenho a certeza que vai, mas isso não tem que me dominar hoje, pensar no que Ele vai fazer amanhã. Basta eu saber que Deus, Ele é o que Ele é hoje. Hoje Deus é. Outra coisa que mostra que viver o hoje é um ato de fé é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia. O pão é para ontem, o pão é para amanhã, não. O pão é para hoje. É para hoje. Lembra aquele povo lá no deserto recebendo maná? Qual foi a orientação? Não guardem para amanhã. Pegam a porção de hoje. É para hoje. É para agora. Não fica preocupado se amanhã não vai ter pão. Será que se eu não guardar o pão, amanhã vai faltar, eu vou ficar com fome? Ou eu vou comer demais hoje, até passar mal. Ou eu vou acumular. Porque você precisa entender, a porção é diária. O pão que o Senhor tem para a sua vida é para hoje, somente para hoje, para mais nada. Basta eu entender, o pão é para hoje. Porque quando eu entendo isso, eu começo a descansar em Deus. É o que diz Mateus 11, 28. Abra comigo mais uma vez, Mateus 11, 28. Lá no livro de Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aquele que aprende a viver o hoje, consegue descansar. Porque aquele que está preso, ou ao passado, ou ao futuro, não sabe o que significa a palavra descanso. Só entende que a palavra descanso, aquele que aprendeu a confiar e a crer no Senhor, que Ele realmente está comigo hoje. Então, meu irmão, confiar em Deus hoje, na presença de Deus, é uma coisa que realmente é exigido, e eu não preciso ter a garantia do amanhã. Eu não preciso pensar no amanhã, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, que é o Deus do presente, o Deus do agora. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus aí. Existe, meu irmão, a filosofia do tempo, como
eu comecei dizendo sobre essa canção que fala que o tempo voa, o tempo escorrega pelas mãos, e a gente tem que pensar realmente no tempo desta forma, como se fosse um relógio girando, rápido, correndo, o tempo que a gente não consegue segurar o tempo. E a gente precisa entender que o tempo é dividido em passado, presente e futuro. Mas o que é o passado? O que é o passado? O passado nada mais é do que uma memória. O que é o passado? É uma memória, é uma lembrança. Não tem como eu voltar no passado. Não tem como eu entrar nessa ficção daqueles filmes de Volta para o Futuro, ou desenhos que criam máquina do tempo. Porque a pessoa que tenta corrigir o passado pode correr o risco, como a gente já viu em filmes, em desenhos, de você voltar num tempo errado. Eu já vi desenhos assim, filmes assim. A pessoa ela volta no tempo e de repente ela dá de cara com um dinossauro, tiranossauro Rex correndo atrás de uma pessoa. Você fala, por que eu vim fazer aqui? Ou uma situação, pode você voltar naquele momento mais difícil da sua vida. O dia que você descobriu que o seu pai pegou câncer. Você pode querer voltar no passado e descobrir que foi o dia que o seu pai perdeu, ou sua mãe, e vocês perderam o emprego e falou, a partir de hoje nós vamos ter que cortar os gastos, os custos. Então querer viver no passado, viver de memória, de lembrança, não é uma coisa boa. Mas o que seria o futuro? Se o passado é uma memória, o que seria o futuro? O futuro nada mais é do que uma projeção. O futuro nada mais é do que uma ideia, um projeto, nada mais é do que aquilo que eu almejo para a minha vida, nada mais é do que um sonho, algo que eu não consigo apalpar. Isso é o futuro. É imaginar o que vai ser do amanhã. É imaginar daqui 10 anos como será a minha vida. Aonde eu estarei? Estarei vivo ou não? E pessoas que tendem a viver no futuro, tendem a viver um mal do século que é chamado de ansiedade. Mas se o passado é uma memória, se o futuro é uma projeção, o que seria o presente? O presente é o lugar de fé. O presente é o lugar aonde Deus quer que eu esteja. Porque o meu Deus é o Deus que disse, eu sou o Deus do agora. Eu sou o Deus do agora. E o meu Deus habita no presente. O meu Deus está no presente. Então, meu irmão, a nossa fé, ela não é uma nostalgia do passado, nem o medo do futuro. A nossa fé é a confiança no Deus que está agora, bem aqui do meu lado. Isso que é a nossa fé racional. E aí a gente entra no que eu acabei de falar sobre a questão da ansiedade, que seria o mal do século. E o que seria essa tal de ansiedade? É entender que Jesus falou aqui em Mateus 6, volta comigo lá, Mateus 6, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai trazer as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. O que ele está dizendo? Hoje já é um peso para você carregar. Já tem uma bagagem pesada. E o que é o ansioso? É ele querer carregar duas bagagens. A bagagem pesada de hoje e a bagagem pesada do futuro. Porque ele está falando, o amanhã vai trazer os seus problemas. O amanhã vai vir recheado de grandes novidades. Mas hoje você já tem os problemas desse dia para resolver. Então por isso que em outras versões está falando, basta cada dia o seu mal. E a ansiedade é tentar justamente resolver
o amanhã com as forças de hoje. É tentar trazer uma carga desnecessária para as nossas vidas. Pensar no amanhã, querer resolver já e projetar tudo e fazer todos os planos do amanhã, é carregar uma mala desnecessária. Porque hoje já está difícil, hoje já é pesado, hoje já tem os meus dilemas dos meus dias. Para que eu vou querer viver, carregar algo que não me pertence ainda? Como a gente diz, sofrer por antecipação. Para que eu quero sofrer por antecipação? Nem aconteceu ainda, eu nem sei como que vai acontecer. Para que eu quero isso? Basta cada dia o seu mal. E Deus, meu irmão, Ele não te dá uma força para você aguentar a semana inteira. Ele te dá a força para você aguentar hoje, o seu dia. Basta os problemas que você tem hoje. Basta o que você está vivendo hoje. Não queira já sobrecarregar, ou se abastecer, ou querer, estar preparado totalmente para enfrentar todos os problemas que vai vir pela frente. Não, meu irmão, você não vai conseguir, porque você não é super-homem. Mulher, você não é a Mulher Maravilha, você não vai conseguir. Então basta hoje se preparar para hoje, confiar em Deus hoje, que hoje Ele está te dando o que é necessário para você viver os problemas do seu dia, de hoje, de agora. Porque o pão é de cada dia, a provisão de Deus é diária. Se a provisão de Deus é diária, o sustento de Deus é diário, as forças de Deus é diária, é hoje, é para agora. Você precisa da graça para esse dia. Você não precisa de uma graça extraordinária que vai fazer você aguentar a semana inteira, porque senão você não vive, senão você não consegue nem viver o hoje. Aquele que quer ter uma graça extraordinária para aguentar a semana toda, não consegue sair do lugar, não consegue, porque ele pensa tanto no amanhã que hoje ele esqueceu, e hoje ele tomou uma rasteira, porque ele está se preparando para lá, mas está esquecendo do aqui e do agora. Então o que Jesus ele está nos chamando, nos convidando? Ele está nos convidando a nos permitir viver o hoje. Ele está nos chamando a parar, respirar fundo. Para, respira, aprende a viver, coloca um sorriso no rosto e viva o hoje. Não se sofra porque você realmente está se automutilando, está se sabotando, porque viver o hoje, meu irmão, não é sinal de descuido. Muitos podem pensar com aquela ideia do controle, mas eu tenho que ter o controle, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que projetar, eu tenho que fazer isso. E pensar só no hoje é uma coisa de descuido, é uma coisa relaxada. Não, pelo contrário, aquele que está em Cristo, aquele que aprende a viver o hoje, mostra que está confiando plenamente no seu Deus. Aquele que aprendeu a viver o hoje, aprendeu o quê? Eu estou confiando que o meu Deus está comigo, e eu sei que Ele está comigo, então eu vou confiar em Deus, eu vou confiar e eu vou viver o hoje, eu vou realmente confiar de tal forma, que eu não estou me importando com amanhã, eu não estou me importando com as notícias que virão amanhã, basta que hoje eu sei que o meu Deus está comigo, então eu posso descansar sem culpa, eu posso descansar, relaxar em Deus, porque Ele está comigo. Eu posso sentir alegria mesmo com imperfeições. Eu posso confiar mesmo sem ter todas as respostas. Porque se você esperar confiar tendo todas as respostas, nunca terá, nunca você vai sair do seu lugar. Jamais você vai ter todas as respostas necessárias para todos os dilemas da sua vida. Não. O que importa é, eu confio em Deus, eu sei que Ele está comigo, e isso é o que vale para a minha vida. Eu não preciso de mais nada. Então eu posso respirar, eu posso rir, eu posso me permitir, viver tudo isso, eu posso amar as pessoas, eu posso orar, eu posso fazer tudo isso, hoje, agora. Porque, olha bem o que esse texto está dizendo, nós acabamos de ler o versículo 34, não se preocupem com amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Esse é o último versículo do capítulo 6. Agora, abra comigo lá no versículo 25. Vamos entender o contexto, por que Jesus chega a essa conclusão. Por isso, olha como ele começa. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por mais que você é preocupado, por mais que você ganhou o Oscar da ansiedade, você não pode acrescentar 1 hora à sua vida. 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupa. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas ou acrescentadas. Viva o hoje, confie no Deus do presente e do agora. Para que ficar morrendo por antecipação? Para que ficar se preocupando com amanhã, com o dia de amanhã, com a roupa, com o Natal, com a ceia do Natal, com o amigo secreto? Para que se preocupar se amanhã eu vou ter emprego ou não? Se amanhã o meu carro vai sair da oficina? Se amanhã... Para quê? Se Deus cuida do campo, e eu tenho visto Deus cuidando do campo, estava conversando isso essa semana com uma pessoa lá no condomínio. Essa semana que choveu, bastou uma chuva, você olha para o campo e o campo já tem uma outra vida. Se Deus se importa com o campo, que tem gente que não liga para o campo, passa pelo campo, entra com maquinário, destrói o campo. Se Deus está se importando com o campo, de dar a chuva para o campo voltar a ter vida, se Deus está preocupado com os pássaros, e os pássaros conseguem ter alimento. Eu nunca vi um pássaro morrer de fome, você já viu? Eu nunca vi um pássaro morrer de fome. Eu já vi pássaro bater às vezes num vidro, né, que a gente mesmo causa. Então eu já vi pássaro pensar que ali no vidro não tinha nada, ele bate e já vi morrer. Já vi pássaro ser atropelado, já vi, mas morrer de fome eu nunca vi. Se Deus não deixa o pássaro morrer de fome, Ele vai deixar você morrer de fome? Você acha que você vale menos que um pássaro? Você vale menos que um campo? Então para que me preocupar com amanhã? Para que eu ficar preocupado com amanhã? Com os problemas que vão vir amanhã? Se hoje eu já tenho os problemas necessários para o meu dia, e talvez seja isso também que Deus está querendo dizer. Ele dá os problemas necessários para o seu dia, que Ele sabe o quanto que você pode suportar. Então se naquele dia tem os problemas, é porque Ele sabe, hoje Ele consegue suportar esse problema. Porque se Deus colocasse e deixasse todos os problemas vir de uma vez, imagina, pensa em todos os problemas que você já passou na sua vida. Imagina se fosse tudo de uma vez, a loucura que seria. Então basta cada dia o seu mal.
Porque uma coisa você tem que ter certeza: o seu Deus foi fiel ontem. Quem recebeu a fidelidade do Senhor ontem, no passado? Quem viu Deus lá no passado ser fiel e sustentar tudo o que Ele prometeu? Ele foi? Amanhã Ele vai ser? Você tem dúvida que amanhã Deus continua sendo fiel? Você tem dúvida? Tem alguém com dúvida que amanhã Deus vai continuar sendo fiel? Eu não tenho dúvida. Mas sabe o que importa? Hoje, olha bem para mim, hoje Ele está aqui com você. Foi fiel ontem? Foi, glória a Deus. Por isso eu estou aqui hoje. Ele vai ser fiel amanhã? Vai. Mas não preciso me preocupar com isso, porque eu sei quem Ele é, eu sei o quanto fiel Ele é. Mas hoje, o que eu tenho que ter certeza? Ele está comigo. Hoje, Ele está aqui. Porque, meu irmão, se você não entender isso, se você não colocar isso em prática, quem não vive o hoje, morre antes do tempo. Quem não vive hoje, morre antes do tempo. É como se você tivesse parado numa estação, esperando um trem que nunca vai chegar. Por engano, já aconteceu isso. Quem veio de cidade grande, que sabe, né, entender melhor essa situação do trem, ou do ônibus, ou da rodoviária, tudo tem o lugar certo, tem a plataforma certa. Imagina que você vai para um destino, o destino A, só que você está numa plataforma que ali era o destino C e foi desativado e você não está sabendo. E você está parado ali, crente, que vai chegar. Não, ele está atrasado, mas ele vai vir. E você está lá parado. 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Mas a gente é tão teimoso, né? Eu conheço muita gente assim, que quando ela começa a ir errado, ela fala, não, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Ela não para e fala, será que eu estou no lugar certo? Não, ela fica ali parada. E ela está esperando. Sabe o que acontece, meu irmão? A vida passa e você não saiu do lugar. Aquele que não aprende a viver o hoje, ele fica parado e ele não sai do lugar. Ele perde tanta oportunidade, ele deixa de viver, ele deixa de sorrir, ele deixa de ser curado. Por quê? Porque ele está esperando uma coisa que nunca vai acontecer. Ele está esperando algo que nunca vai vir. Porque tem gente, meu irmão, que não está vivendo porque está esperando o momento certo. A gente ouve muito isso quando vem um novo convertido, né? E chega na questão, no grande dilema do novo convertido, qual que é? A hora do batismo. Se converteu, e aí vem o dilema, tem que batizar. E sabe o que você mais ouve é, ainda não é o momento. Não é o momento certo. Eu estou falando do batismo que é um outro assunto. Mas sabe qual é o maior problema? Tem pessoas que têm isso como objetivo de vida. Ele acha que não chegou o momento, não é o momento certo, então ele não sai do lugar, ele fica parado ali, estagnado. Porque ele está esperando o amanhã, esperando algo que ele nem sabe se vai acontecer. E ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar por quê? Porque ele não quer viver o hoje. Ele quer viver o amanhã. Mas o amanhã, meu irmão, está nas mãos de Deus. Ele faz como Ele quer, no tempo dEle, do jeito dEle. E se você parar e começar a pensar nisso, você não sai do lugar, você vai enlouquecer. Você vai ficar doido. Quem fica pensando só no amanhã, fica doido. Viva o hoje. Viva o hoje. Deus quer falar com você hoje. Jesus te chamou para viver uma vida plena. Jesus não chamou para você só sobreviver, mas Ele chamou para você viver uma vida plena. E só vive uma vida plena quem aprendeu, de fato, a viver o hoje. Quem aprendeu que eu não tenho que ficar preso ao passado, às culpas, e também não tenho que ficar esperando o futuro. Hoje eu tenho certeza que Deus está comigo. Porque Ele não te prometeu uma estrada sem dor. Tem alguém aqui enganado, achando que servir a Deus
é sinal que nunca vai acontecer nenhuma dor, nenhuma doença, nenhum problema. Tem alguém aqui que está enganado? Porque se estiver enganado, eu vou te dar uma grande notícia. O Evangelho de Jesus nunca prometeu isso. Nunca prometeu, pelo contrário, ele falou: no mundo vocês vão ter, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não tem como a gente ficar enganado. Eu preciso viver hoje, e não adianta eu ficar esperando que, eu vou ter uma vida sem dor. Não. Sabe o que você vai ter? A presença de Deus diariamente. Todos os dias a presença de Deus vai estar com você. Todos os dias. E a cada dia eu não tenho que ficar pensando que amanhã a presença de Deus vai estar comigo. Porque não é uma loucura pensar que amanhã a presença de Deus vai estar comigo e hoje eu não estou vivendo com a presença de Deus? O que adianta amanhã a presença de Deus vai estar na minha vida e hoje eu estou aqui? Pensando no amanhã e estou esquecendo de viver hoje. A oportunidade, às vezes Deus marcou, né? Como a gente cantava, quem é pentecostal. Deus marcou um encontro. Imagina, Deus está ali com você. E você fala: não, eu estou esperando ele vir amanhã. Ou você fala: não, você chegou muito cedo. Amanhã, volta amanhã. Mas ele fala: não, é hoje que eu quero falar com você. É hoje que eu quero sentar com você. É hoje, é agora. Porque olha o que diz lá Mateus 28, 20. A parte B do versículo: lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras versões está dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Viva hoje, confie em Deus hoje. Não fique esperando Deus o amanhã, não. Porque Ele está aqui hoje. Ele está do seu lado hoje. Não fica preso, amanhã Deus vai vir. Não, Deus já veio, está aqui do seu lado. É você que não está dando voz a Ele. É você que está preso ou ao passado ou ao medo do futuro, e você não está saindo do lugar. Quem não vive hoje morre antes do tempo. Porque, vou falar um negócio que é chocante: Deus não quer te abençoar amanhã. Nossa, o pastor falou uma heresia. Deus não quer te abençoar amanhã. Sabe o que Deus quer? Ele quer andar contigo hoje. Não importa se Ele vai te abençoar amanhã, se Ele não está andando com você hoje. Que adianta? Amanhã Deus vai me abençoar, mas hoje Ele não está. Ele olha e fala: hoje eu estou de mal de você, não quero você hoje do meu lado. Amanhã a gente volta a conversar. A gente faz isso com os nossos filhos, não é? Tem dia que o filho, pelo amor de Deus, a gente olha, cadê meu filho? Está ali. A gente olha e fala: pelo amor de Deus, nem olha para minha cara hoje, hein? Nem olha para mim, já deu. Mas Deus não faz isso. Deus, Ele fala: eu quero você hoje. Eu quero andar com você hoje. Amanhã, pode ser que amanhã eu vou te abençoar, pode ser que amanhã, não. Mas aprenda a viver comigo hoje. Aprende a desfrutar da minha presença hoje. Aprende a andar comigo. Aprende a saber realmente se entregar. Abre mão do controle da sua vida. Abre mão. Às vezes você quer esse controle. Meu Deus, o amanhã. Meu Deus, o amanhã. Eu preciso ter tudo nas minhas mãos. Ai, se eu entregar tudo na mão de Deus, o que será de mim? O que será de mim amanhã? Eu preciso ter esse controle. Eu preciso realmente saber o que vai acontecer. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você precisa viver. Você não precisa saber, você não precisa ter esse controle. Você não precisa realmente estar tudo programadinho. Vai acontecer, porque assim, eu sei o quão difícil é. Tem pessoas que é mais difícil, e para mim mesmo, às vezes você faz um plano. Não é gostoso quando a gente faz um plano, e sai tudo de acordo com o nosso plano? Não é gostoso? É uma sensação boa. Mas com Deus não precisa ser assim. Porque se for assim, se você está tendo essa mentalidade, você está reduzindo Deus a nada. Porque você está colocando Deus no seu lugar. Você está achando que Deus é limitado igual você é. Você está achando que Deus ele tem as limitações que você tem. Porque você que é limitado, eu que sou limitado, a gente tem que fazer os nossos planejamentos. E a gente acha que vai dar certo, tem que sair tudo do nosso jeito. Mas o nosso Deus, que é o Criador do universo, o nosso Deus que tem tudo nas mãos dele, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que Ele tem para você. É por isso que você tem que descansar. Abrir mão
do seu amanhã, abre mão do seu futuro, abre mão dos seus planos e começa a confiar nele, e realmente se entregar a ele e a desfrutar da presença diária dele. Então, meu irmão, hoje é o dia. Hoje é o dia que a mesa está posta. Visualize a mesa. Porque isso é viver o presente. Isso é viver o hoje, é imaginar uma mesa posta. Uma mesa farta na sua frente. Jesus te convidando a sentar. Tem um presente nessa mesa que se chama graça. E hoje é o dia que você começa a desfrutar disso. Porque o seu inimigo, o seu adversário, chamado diabo, Satanás, ele quer uma coisa só: te prender à culpa do passado. Se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer com o crente, é te prender à culpa do passado. Tem pessoas que nunca aprenderam a se perdoar e aceitar o perdão de Deus. Estão presos a uma culpa do passado. Pessoas que não conseguem sair do lugar porque, já dizia o filme, o teu passado te condena. O teu passado te condena. E você acha que o seu passado é muito grande para que o amor, a graça do Senhor te alcance. Então o diabo, ele sabe que você muitas vezes tem esse tipo de pensamento, e ele reforça, ele trabalha dobrado em te lembrar, fazer, como eu disse, o que é o passado? Memória. Ele faz questão de deixar essa memória bem acesa, de deixar essa memória bem ativa. Então ele trabalha arduamente para te prender ao passado da culpa. Em contrapartida, o mundo te prende ao futuro da ansiedade. Qual é a função do mundo? Te prender ao futuro da ansiedade. É por isso que as ofertas que este mundo nos oferece realmente nos prende a pensar, propagandas e mais propagandas. Hoje em dia, com a internet, podcast, e tem muito, falando sobre isso. Você tem que pensar no seu futuro, você tem que se programar, você tem que guardar dinheiro. Não estou falando que isso é errado, meu irmão. Estou falando, a partir de hoje, então o pastor falou que a gente tem que viver hoje. Hoje eu vou viver, hein? Meu cartão que se exploda, vou viver, vou gastar. Não estou falando isso. Só estou falando, não seja totalmente dependente às suas limitações, aos seus projetos, aos seus planos. Confie em Deus, que Ele sabe o que é melhor para você. Então hoje, o mundo tenta nos prender ao futuro da ansiedade. É por isso que nós vivemos numa sociedade ansiosa. Por quê? Por que hoje está pior sobre essa questão de ansiedade? Por que hoje a ansiedade é uma coisa que é o mal do século? Por quê? O que mudou? As ofertas. O que mudou? Hoje em dia a gente não tem nem mais... A gente não tem nem mais paciência para ouvir alguém falando na velocidade 1. Se você recebe uma mensagem de mais de 2 minutos, você já fala, não vou nem ouvir. É muito para mim ouvir. E se você fala assim, realmente é importante, vamos supor, Tem umas pessoas mais idosas que nem, tipo minha mãe mesmo, às vezes ela gosta de mandar umas mensagens de 2 minutos, 3 minutos. Sabe o que a gente faz? Não posso deixar de ouvir a minha mãe. Mas a gente põe na velocidade 2. Pelo menos vai mais rápido. Vai, vamos. Essa é a sociedade. Aí você não quer que nós sejamos ansiosos? Porque a gente não consegue ter paciência para ouvir uma mensagem. Então a sociedade, o mundo, ele está trabalhando para que você realmente seja isso. Você vai hoje no fast food. Quem está indo no fast food hoje em dia sabe que não tem nem mais caixa. Para ser mais rápido, a gente vai numa máquina, pronto. Resolveu e, por favor, rápido. Até para comer, a gente está comendo agora na velocidade 2. A nossa vida está na velocidade 2. Então o mundo, ele está trabalhando nisso. Mas, meu irmão, o diabo prende o passado, o mundo prende ao futuro. Mas chega o Espírito Santo de Deus, que Ele nos chama para viver hoje no presente da graça.
Não vai ser nem diabo, nem mundo que vai me prender. Eu estou rendido ao Espírito Santo de Deus. E por isso eu estou vivendo hoje no presente da graça. Meu irmão, você acha que é fácil? Você acha que eu estou pregando isso aqui? E você acha que isso não é para mim? Você acha que eu não sei o que eu estou falando? É difícil. Se amanhã vamos supor, você comprou um carro. Você está esperando uma semana, aí você sabe que amanhã chegou o dia. Você vai dormir? Você vai falar, meu Deus, eu não vejo a hora, eu estou esperando há tanto tempo. Eu sei o quão difícil é. Eu sei do que eu estou falando. Mas eu sei o que Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque basta o hoje. Saiba que hoje, deixe que o amanhã, porque você pode fazer o plano, meu irmão. Você pode fazer um plano. Agora, quem garante que amanhã você vai estar acordado amanhã? Hoje nós temos um irmão que ressuscitou aqui, né? Está aqui, ó. Irmão Ednilson, a gente orou. Foi, graças a Deus, um alarme falso. Graças a Deus. Mas ontem você imaginou que isso ia acontecer com você? Você se imaginou, irmã Edenil? Hoje ele teve um alarme falso de um princípio de infarto. Ele fez os planos dele para hoje. Ontem ele fez os planos, falou, amanhã eu vou acordar, pode ser que eu vou lá no bazar, eu vou pescar, eu vou... Agora, quem garantiu que iria acontecer hoje? Tem como você garantir que amanhã vai ser tudo seu dia? Não, meu irmão, não tem como, não tem como. Então não se preocupe com o dia de amanhã, viva o hoje, aprenda a viver hoje, porque assim, imagina que ontem foi o último dia da vida dele. Imagina, hoje eu tenho certeza que o dia de hoje, o dia de amanhã vai fazer muito mais sentido para ele, sim ou não? Por quê? Porque ele vai falar assim, pode ser que eu não estaria mais aqui, e eu deixei de viver, eu deixei de pedir um perdão para um parente, eu deixei de falar um eu te amo para alguém, eu deixei de tantas coisas, eu deixei de buscar a Deus mais, eu deixei de terminar a minha leitura da Bíblia. Então, meu irmão, viva o hoje. Aliás, sabe qual seria o melhor estilo de vida? Viver o hoje como se fosse o último dia. Porque se hoje fosse o último dia, imagina que hoje fosse o último dia. E aí eu te dasse uma chance, daria uma chance para você, para voltar no começo, na hora que você abriu os seus olhos, sabendo que hoje seria o último dia, seu dia seria do mesmo jeito? Quem pode garantir que fala assim, meu dia seria do mesmo jeito que foi hoje? Eu faria as mesmas coisas que eu fiz hoje. Eu não mudaria nada. Tem alguém que pode falar, não mudaria nada? Pode, não tem erro não, tá? Você falar tudo bem. Quer dizer que você está bem com você mesmo, bem com Deus, bem com a sua vida, você está vivendo. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui mudaria alguma coisa. A maioria aqui ia repensar o seu dia. Então viva, meu irmão, realmente com essa expectativa que primeiro, você tem que entender que Deus está com você. E se Deus está com você, você tem que desfrutar o máximo que você pode do seu dia hoje. Desfrute ao máximo que você pode ao lado dele. Então hoje pode ser o dia, ou essa semana, ou amanhã, mas não vamos falar do amanhã, vamos falar do hoje. Eu sei que está acabando o dia, mas ainda dá tempo. Eu sei que o nosso dia está acabando, mas ainda dá tempo. Hoje é o dia de você agradecer mais e reclamar menos. Porque se hoje fosse o seu último dia, você não teria reclamado nada, nem um tiquinho da sua vida. Não é verdade? Se hoje fosse o seu último dia, você não teria reclamado de nada. Você teria agradecido por tudo, por todos os momentos que você teve de vida. Então hoje é o dia do quê? Orar mais e temer menos. Ore mais e tema menos. Não precisa você ficar temendo. Já dizia a canção, temer por quê? Se eu estou guardado. Temer por quê? Temer por quê? Por que eu vou temer? E hoje é o dia de você viver mais e se culpar menos. Deixe a culpa lá no passado. Porque eu tenho certeza de uma coisa e vou afirmar categoricamente, Deus já te perdoou. Vou falar de novo.
Deus já te perdoou. Mais uma vez, Deus já te perdoou. Agora fala você, Deus já me perdoou. Fala, meu irmão, Deus já me perdoou com toda a força. Porque eu tenho certeza que Ele já te perdoou, e por isso você precisa viver o hoje. Viver o hoje, meu irmão, não é viver igual o Zeca Pagodinho nos deu a esperança da gente viver. Deixa a vida me levar. Não, isso não é viver o hoje. Viver o hoje não é deixa a vida me levar, não. Viver o hoje é deixar Deus conduzir a sua vida agora. Não é a vida que vai me levar, é Deus que vai conduzir a minha vida. Não é as circunstâncias que vai me levar, não é os problemas que vão me levar, é Deus que vai conduzir a minha vida agora, hoje. Então eu não vou adiar o amor, eu não vou deixar para depois o perdão, eu não vou deixar para depois o recomeço. Se for para recomeçar, recomece quantas vezes for necessário, mas não deixe de recomeçar. Como diz o Salmo 118, 24, hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez. Para quem? Para mim, para você, para todos nós. Então não tema o amanhã. Não deixe que o amanhã realmente te paralise. Não deixe que o amanhã te prenda. Porque Deus já está lá. O amanhã que você está tanto temendo, Deus já está lá no amanhã. Mas é por isso que eu preciso viver o hoje. Eu não posso esquecer de viver o hoje. Eu não vou deixar de viver o hoje, sabe por quê? Deus está aqui. Se Ele está aqui, meu irmão, eu não preciso ficar preso ao meu passado, eu não preciso pensar no amanhã. Basta eu entender, Ele está aqui, Ele está comigo, o nome dEle é Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vai estar conosco todos os dias. Amanhã Ele vai estar? Vai estar. Mas eu vou estar lá amanhã? Não sei. Eu sei que hoje Ele está aqui e eu estou aqui hoje. Então hoje eu estou vivendo, hoje eu estou realmente entendendo e eu estou me rendendo à presença dEle, porque basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia os problemas do seu dia. Viva o hoje e entregue o seu amanhã, o seu futuro nas mãos de Deus e desfrute da presença de Deus. Se permita viver o hoje, se permita viver na presença de Deus, se permita realmente a ser rendido totalmente aos pés do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé.